E também o Marius Van, que chegou, olha só que coisa, chegou de um churrasco lá na empresa, né? E vida boa, né? Enfim. Bom, sobre esse tema aqui, inclusive o Marius Van, ele passou aqui o Cano 6, se não me engano, né, do Conselho de Nicéia, onde ele diz: o bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma. Não diz sobre o mundo inteiro, só sobre o que está sujeito a Roma. Assim também o bispo de Antioquia e os outros sobre o que está sob a sua jurisdição. Se alguém foi feito bispo contrariamente ao juízo do metropolita, não se torne bispo. Aí ele vai continuar, né? Mas então aqui deixa claro, né, que a autoridade do bispo de Roma era sobre o que estava sujeito a Roma, da mesma forma que a autoridade do bispo de Alexandria era sobre o que estava sujeito a Alexandria, né? E assim também os outros bispos, né? Ou seja, uma autoridade local, não uma autoridade universal, né? Tem outro texto lá que você citou, que eu achei bem interessante, né? Você fez uma alusão, na verdade, né? Mas é o texto de Gregório Magno, quando ele escreve para Maurício Augustus, né? Vamos só contextualizar aqui que um bispo chamado João de Constantinopla, ele estava querendo tomar para si a alcunha de bispo universal, né? De bispo dos bispos. E aí ele olha como é que o Papa na época, entre aspas, né? O Gregório, né? Que era o bispo romano daquela época, ele século VII já, né? Olha como é que ele se refere a isso. Agora eu digo com confiança que todo aquele que chama a si mesmo ou deseja ser chamado sacerdote universal é em sua exaltação o precursor do anticristo, porque ele orgulhosamente se coloca acima de todos, e pelo orgulho ele é levado ao erro, pois como perverso deseja aparecer acima de todos os homens. Por isso, todo aquele que ambiciona ser chamado de único sacerdote exalta-se acima de todos os outros sacerdotes. Aqui ele não apenas refuta o preterismo, né, porque fala que seria o precursor do anticristo, então o anticristo é futuro, né, mas isso a gente nem precisa entrar nesse aspecto aqui, mas ele também mostra claramente que se chamar de sacerdote universal, que é justamente o título que a Igreja de Roma dá para o Papa, né, como ser o Papa universal, bispo dos bispos, né, é justamente você ser o precursor do anticristo, você ser um cara arrogante, orgulhoso, né, colocar acima dos demais. E depois ele escreve na sua epístola 18 o seguinte: que dirás tu, João, a Cristo, que é a cabeça da Igreja universal, no prestar de contas no dia do juízo final? Tu que te esforças para te antepor a todos os teus irmãos bispos da Igreja Universal e com um título soberbo queres pôr debaixo dos teus pés o seu nome em comparação do teu? Que vais tu fazendo com isso, se não repetir com Satanás: subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima dos astros do céu de Deus? Vossa fraternidade, quando despreza os outros bispos e faz todos os esforços possíveis para subjugar, não faz senão repetir quanto já disse o velho inimigo: exaltarei acima das nuvens mais excelsas. Pois tua santidade reconhecer quanto é grande o teu orgulho, pretendendo um título que nenhum outro homem verdadeiramente pio jamais se arrogou. Olha aqui o contraste, né? Para os apologistas católicos, esse título de bispo universal era justamente o título que pertencia aos papas. E, consequentemente, pertenceria ao próprio Papa Gregório Magno, que estava escrevendo isso. Mas ele disse que nenhum homem pio jamais arrogou esse título, né? Por quê? Porque, obviamente, essa doutrina não existia ainda na época dele. E aqui ele vai dizer, se só um, como ele supõe, é o bispo universal, isso implica. Por que ele está falando implica? Que é a consequência daquilo que está sendo afirmado, né? Ou seja, se só tem um bispo universal, implica que vocês não são bispos. Aqui eu não vou ler a citação inteira, porque é muito longa, né? Mas aqui ele vai dizer, né, que se são títulos orgulhosos, que brotam de uma raiz de vaidade, que afaste os meus ouvidos, porque já tinha gente naquela época querendo dar esses títulos para o próprio Gregório, né, como bispo de Roma, assim como também para o João de Constantinopla, né? Ele diz, né, pois eu disse que nem a mim, nem a mais ninguém devia escrever alguma coisa do gênero, e me recuso a aceitá-lo, por causa de que é um apelido orgulhoso chamando-me Papa Universal. E aí ele diz, né, mas rogo a sua dulcíssima santidade que não volte a fazer tal coisa, né? E no final ele fala, pois se vossa santidade me chama a mim Papa Universal, nega que seja você o que me chama a mim universalmente, mas longe esteja isso de vós, fora com as palavras que inflamam a vaidade e ferem a caridade, né? Então aqui ele está claramente negando o título de Papa Universal, que é justamente o título que o Papa arroga hoje para si mesmo, né? E que, de acordo com os apologistas católicos, né, é algo que o próprio Gregório Magno tinha. O pai da igreja que se opõe ao bispo de Roma, Vítor, foi Tertuliano. Tertuliano ele chega a chamar Vítor de diabo. Ele o acusa de abraçar heresias e diz que o diabo estava sentado na sede de Roma. E outros bispos também, mais pra frente, quando eles têm quando foram poucos, né, que tiveram essa arrogância, mas quando surge um bispo que tinha essa tendência
totalitária de querer dominar sobre toda a igreja, sempre apareceram homens renomados que se opuseram a eles. O outro bispo que teve essa arrogância foi Estevão, se eu não me engano. E ninguém menos que Cipriano de Cartago, que também é muito citado pelos apologistas católicos, se opôs a Estevão, chegando a chamá-lo de amigo de hereges. Amigo de hereges e inimigo dos cristãos, é o que ele fala. E inimigo dos cristãos, exatamente. E Cipriano, que é muito citado, né, de forma errônea, para tentar corroborar a supremacia da igreja de Roma, né? Apesar de que Cipriano ele é muito mal interpretado, porque na visão de Cipriano, embora ele diga que ele ressalte, assim como Inácio, a importância da igreja estar de acordo com o bispo, ele nunca coloca o bispo de Roma como um fator de unificação da igreja, mas, né, um fator de unidade, eu digo, mas o próprio bispo local. E Pedro, né, e sempre que ele se refere a Pedro como o líder dos apóstolos, ou príncipe dos apóstolos, inclusive o Pedro Canhão estava comentando sobre isso, ele sempre usa Pedro como a imagem do próprio bispo local, nunca do bispo de Roma, nunca de um bispo específico, mas de todo o bispo, de toda e qualquer igreja. Pode falar, Canhão. Sim, eu acho até interessante isso, porque assim, mesmo se a gente supor que, sei lá, porque tem esse problema de tipo assim, os apóstolos, sei lá, tinham poder de fazer isso e aquilo. Isso não necessariamente significa que o bispo de Mogli das Cruzes tem esse mesmo poder, entendeu? E uma das coisas que os ortodoxos defendem, por exemplo, é que todos os bispos são sucessores de São Pedro. Ou seja, não apenas aquelas igrejas que foram fundadas por Pedro e não só o Papa. Todas as igrejas que têm um episcopado, na visão do ortodoxo, são sucessores de São Pedro, que até entra naquela questão. Mas uma coisa interessante que você acabou de pontuar por causa do Cipriano é que a gente não... por assim dizer, o voto de confiança que se poderia dar à apologética católica cai a partir do momento que a gente tem um bispo e um pai da igreja como Cipriano de Cartago, que ele teve abertamente em oposição, se eu não me engano, acho que o Schaff diz que ele teve praticamente um cisma com o episcopado romano, e você tem apologistas católicos que literalmente pegam essa pessoa, que foi um dos maiores militantes contra, vamos dizer, abre aspas, a autoridade do Papa, ou do Bispo de Roma, no século II ou III, e essas pessoas dizem, não, Cipriano de Cartago, ele era um defensor da primazia, da supremacia e da toda a doutrina sobre a autoridade papal. É ridículo isso. É ridículo a forma como eles recortam, deturpam e descontextualizam tanto um autor que a própria história de vida pela qual aquele autor foi conhecido, ele é apagada para poder favorecer um recorte de uma interpretação dessas. Isso aqui era pentarquia na época de Justiniano I, o Justiniano Grande. Essa parte em verde é a jurisdição do bispo de Roma. Minto, essa parte em azul. Eita, tô ficando daltônico. Essa parte verde é a jurisdição do patriarcado de Alexandria. A parte roxa é de Jerusalém, marrom a de Antioquia, vermelho de Constantinopla. Ou seja, isso já é na época que assim, se formalizou o título de patriarca, ou seja, para se referir a esses bispos com autoridade maior que os outros bispos, se chamou pentarquia. Mas nota o seguinte, eu vou até fazer uma consideração para o pessoal que é mais interessado em entender sobre... A África Latina, ou seja, a África onde a elite do povo falava latim, Agostinho de Hipona viveu por aqui, se eu não me engano, bem perto da Itália. Essa jurisdição, uma das razões pelas quais essa parte da África ficou sob a jurisdição de Roma, além da proximidade territorial e cultural, é por causa do idioma. Essa parte da África ficou sob a jurisdição do bispo de Alexandria, porque era uma África onde a elite falava grego. Alexandria estava fundada por Alexandre o Grande. Todos os pais da igreja que vieram dessa parte da África escreviam em grego. Já a Grécia, obviamente, ela falava grego, mas historicamente a jurisdição do patriarcado de Constantinopla foi crescendo mais ao ocidente, tanto que na época da iconoclastia e na época da controvérsia de Fócio começou a ter uma controvérsia porque o Papa queria essa província aqui, Illyricum, que é a região da atual Dalmácia, Croácia e Albânia,
de volta para a jurisdição do episcopado romano, que ela tinha passado por Constantinopla. E Constantinopla, aqui em vermelho, originalmente foi um dos últimos patriarcados, ou seja, bem lá no Concílio de Nicéia, na época do Concílio de Nicéia, Jerusalém teria sido dividida entre... Se Jerusalém, essa província aqui de Jerusalém, do Patriarca de Jerusalém, não estava completamente sob a autoridade de Antioquia, ela ia estar sendo dividida entre Alexandria, porque pelo menos não chega a se estabelecer no cânone detalhes a respeito de até onde vai a jurisdição. Só diz assim, é o que já é seguido, ou seja, eles fazem parte do princípio de que o povo da época já sabia qual era essa jurisdição. Mas o Jerusalém foi o último patriarcado a ser criado. E aqui Constantinopla, originalmente ela era dividida entre Roma e Antioquia. E é interessante de que a delimitação da autoridade do bispo de Roma, ela também coincide com a delimitação do Império Romano Ocidental, na época do Imperador Teodósio. Então, talvez um dos motivos para a jurisdição romana ser tão grande é porque, como Roma ficava na capital do Império Ocidental, faria sentido de que ela seria o único patriarcado.